Nosso Deus, Pai querido que está ali nos céus, mais um dia, Senhor, estamos na Tua presença. Mais um dia nós queremos Te render a nossa gratidão. Mais um dia nós queremos Te dizer, Pai, o quanto que o nosso coração transborda, tendo a certeza que o Senhor está ao nosso lado. Meu Deus, nosso coração, ele fica cheio de amor, cheio de alegria, transborda os frutos do Teu Espírito Santo. Porque nós sabemos o quanto o Senhor é tão grande. Nós sabemos que o Senhor faz coisas que nós nem sequer esperamos. Que o Senhor é aquele, meu Deus, que faz grandes coisas em nossas vidas. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Não precisam ser coisas enormes, não precisam ser grandes, como se diz na palavra. Mas o fato de termos o dom da vida, de respirar, de poder ser útil para alguém, para nós já é um grande começo. Às vezes as pessoas estão preocupadas em ter algo material, algo que vai suprir os seus desejos e não as suas necessidades. O Senhor é tão grande que nos faz entender até isso. O mais importante é que nossas necessidades sejam atendidas. O supérfluo, às vezes até o Senhor nem permite que tenhamos, porque o Senhor sabe até da sinceridade do nosso coração, do nosso íntimo, da nossa natureza. E muitas vezes o Senhor não permite, para que nós não levemos uma queda lá na frente. Como sempre, Senhor, eu te peço por aquelas pessoas que estão necessitadas, que o Senhor possa fazer a tua justiça, Pai. Em nome de Jesus, toca no coração daqueles que têm o poder na mão de resolver os problemas delas e que elas possam estar de posse de vitória. E que elas possam também, Senhor, reconhecer o quanto o Senhor é grande, o quanto a tua mão estava ali estendida para resolver aqueles problemas. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Bom dia, Kauai, bom dia, transmissão, bom dia você que está nas plataformas e boa tarde para você que está na Rádio Igaraçu 87,5, a rádio do meu, do seu, do nosso coração. Estou na Rádio Igaraçu e você também está. E você que está na Rádio Vitória do Recife também, muito obrigado pelo seu carinho. Eu estou treinando a metralhadora. Pronto. Minha gente, graças a Deus, mais um dia, graças a Deus, tudo de bom para acontecer na nossa vida. E você sabe, né? A gente planta para depois colher, né? Isso, a gente vai no mercado comprar carne para fazer o quê? Churrasco, né? Então, presta atenção. Hoje é terça-feira, 21 de julho de 2026, programa de número 128. E aí, né, tá rolando uma polêmica da história que Janja disse que ela não é gastadeira, é que o povo tá falando mal dela, é que ela é assim a primeira dama que está fazendo alguma coisa pela sociedade, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu fui lá pesquisar sobre as primeiras damas. Ela não será nem a primeira nem a última, tu sabia? Pois é. Ao longo da história, 34 esposas de presidentes da República assumiram essa função. O papel da primeira-dama nunca foi definido oficialmente em lei, né? Não tinha regra para ser cumprida, mas elas exercem forte influência política e social. Separamos 3. Darcy Vargas, esposa de Getúlio. Ela fundou a LBA. Quem é lá dos anos 70, alguma coisa do tipo assim, né, vai se lembrar da LBA. Nós nem sabemos que essa LBA existiu. Ela foi fundada em 1942. Depois vem Sara Kubitschek, esposa de Juscelino. Ela ajudou, né, no apoio da construção e interiorização de Brasília. E Ruth Cardoso. Vamos dizer assim que Ruth Cardoso foi
a melhor de todas, podemos dizer isso, porque ela era antropóloga, esposa de Fernando Henrique, que criou o programa Comunidade Solidária em 1995. Foi a partir daí que veio surgir essas ideias, né, de Bolsa Família, Bolsa Escola, PEC, sei lá o quê. Então tudo tem um dedinho aqui de Ruth Cardoso. E quando você abre a boca e diz que desconhece o trabalho de Ruth Cardoso, você está precisando estudar história. Então, antes de Janja, antes de Michele, antes de sei lá o quem, de Renata, existiu aqui Ruth Cardoso, que fez um trabalho importantíssimo para a nossa geração, né? A Darcy Vargas foi lá atrás, mas para a nossa geração, nós temos que agradecer muito a Ruth Cardoso. E se eu disser, tu, quem faz aniversário hoje, exatamente hoje, tu não vai acreditar, mulher. Vou dizer o nome dele aqui para ver se tu se lembra. Erling Braut Haaland. E aí, quem é esta criatura? É homem ou mulher? É menino ou menina? É, rapaz, foi ele que eliminou o Brasil. É, hoje é aniversário de Haaland. Pois é, 21 de julho de 2000. Nascido no Reino Unido, ele atua como centroavante do Manchester City e também na seleção norueguesa. Pois é, né? Depois do 7-1 da Alemanha, a gente vai lembrar de Haaland, né? Pois é. E eu brincando chamando ele de Rayane. E tu que faz aniversário igual a Rayane, eita lele, parabéns, feliz aniversário. E vamos começar o programa que é melhor, né, mulher? Rapaz, até o meu teclado travou com medo de Rayane. Tá vendo? É isso aí. Ele tem uma irmã que é a cara dele. Eu acho que os dois são gêmeos. Pois é, vamos à previsão do tempo fornecida pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje a intensidade dos ventos está prevista para fraco a moderado. A umidade máxima do ar está em 100% e a mínima em 60%. A temperatura mínima de hoje prevista para 22 graus e a máxima 28. Hoje temos, praticamente desde manhã cedo, me acordei já com chuva. Né? Então hoje temos chuvas isoladas no decorrer do dia e também um tempo nublado. Tá? O sol acho que hoje nem está com coragem de aparecer. Mas e o que, né? Mas domingo foi tão sol, não foi? Oh Jesus, que maravilha. Mas agora vamos às manchetes dos jornais. Pois é, vamos aí saber o que está nas manchetes, nas capas dos jornais que circulam nesta terça-feira. O Brasil terá 158 milhões e 700 mil eleitores em Pernambuco e bate recorde com mais de 7,2 milhões no Brasil. E diz aqui, né, convenções começam com presença de presidenciáveis. Lula foi à Convenção Nacional do PDT, enquanto Flávio Bolsonaro esteve na Convenção Paulista da Federação União Progressista. E o Missão oficializou Renan Santos. Né? Inclusive, eles tiveram que antecipar a convenção deles por motivo de segurança. Já pensou? Espanha celebra título da Copa com torcedores e agora lidera o ranking da FIFA. Temos aqui também, agora, Premier do Reino Unido, Burhan, é assim o nome do homem, tá? Promete renovar a política local. Perícia apura desabamento que deixou 5 feridos na área central do Recife, né? Exatamente aquilo que a gente falou ontem. Bike Recife é o novo sistema de bicicletas compartilhadas. E o PT oficializa Humberto Costa ao Senado e apoio a João. Podemos confirma aliança com Raquel Lira. Aí são as manchetes dos jornais desta terça-feira. E vamos começar a Casa dos Patrão. Hoje falando de Sicília. Mulher. Divinérrimo, faraônico. Começou a convenção
E aquela história, né? Não estamos vendo se falar nada sobre Priscila Krause. Mas ela hoje é manchete aqui do Jornal do Comércio. Não é de Jamildo, não é do Blog Cenário. Mas, e aí, né? Será que alguém está sinalizando se Priscila vai continuar do mesmo jeito? Como é que vai ser a situação dela? Pois é. Em meio às movimentações para a formação da chapa que disputará as eleições, Priscila Krause preferiu adotar um tom de cautela ao comentar a definição do segundo nome que vai compor ao Senado. É isso mesmo que tu está escutando. Mas aí, sobre ela, a gente quer saber dela. Enquanto o primeiro nome já está encaminhado com Túlio Gadelha, mas aí é o seguinte, né? Saiu a convenção ainda para dizer que é Túlio Gadelha mesmo? Rapaz, elas estão fazendo um mistério, né, meu Deus? Esse é resultado de quem assistiu Tita, né? Mistério. Quem é o cadeirudo? Ou então quem é a mulher de branco? Eita, lelê. Enquanto o primeiro nome já está encaminhado, no caso Túlio Gadelha, né? Eu tive que voltar aqui porque o jornal é incrível. Já falei isso para vocês. A segunda vaga continua sendo um alvo de indefinições entre Dudu e Gueguel. É o ídolo de pano, certo? O ídolo de pano. Durante a convenção estadual do Podemos, que aconteceu ontem, Priscila afirmou que o grupo vai utilizar o tempo disponível para construir a melhor montagem de chapa. Ela disse que tem prazo e tem tempo para ser utilizado em favor da melhor montagem para que seja continuada a apresentação a Pernambuco das melhores opções. E aí ela disse assim também. Cadê? Pronto. A vice-governadora destacou ainda que, apesar das articulações, a prioridade do governo continua sendo a administração pública. E disse assim ainda: a eleição, a campanha, um capítulo, é uma parte desse processo e ela vai acontecer. Mas todos os dias, o tempo inteiro, é time na rua, trabalhando para transformar Pernambuco. E aí, no fundo, a mulher só falou de Senado, mas não falou dela. Aí, né, tá dizendo aqui que a gente pensou que ia falar dela, mas, como se diz, é só Miguel fala Bela, né, um negócio? Pois é. E sabe aquela historinha das creches, já que a gente está falando de Priscila? Pois é. Eu até hoje não lavo. Esta aqui é a mão que ela pegou. Ela pegou na minha mão e falou comigo, criatura. Pense que eu estou pensando em torar minha mão para deixar no quadro, rapaz. Porque ela pegou na minha mão e falou comigo. Pense. Enquanto os outros falam o quê? Passa direto, não olha nem na minha cara. Tá vendo tu? Mas ela teve a sensibilidade de falar comigo. Eu digo a você. Aí tem uma história aqui que é o seguinte, gente. Esse negócio de completar a meta das creches. Aí eu digo pra você, tá? Preste atenção. Não prometa pra pobre. Se você prometer pra pobre, se prepare. Que o melhor cobrador do mundo é o pobre. Mas o pior pagador também é o pobre. Tem até uma piadinha que diz assim, né? O cara ele diz assim: ah, eu tô devendo ao Nubank 5 mil, oxe, eu não vou pagar não, ele me ofereceu dinheiro, eu peguei. Né? Tem gente que se aproveita das coisas, né? É um Chapolin colorado, né? É a mistura do Chapolin com Chaves, né? Foi sem querer querendo, não contavam com minha astúcia. Então agora o pessoal lá tá com a mão na cabeça, porque prometeram tantas creches, vão ter que fazer alguma coisa para terminar esse negócio. Aí diz aqui: em respostas aos questionamentos do site do Jamildo, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e também a SEAB, que é a Companhia Estadual de Habitação e Obras, detalharam o panorama do programa das creches. Além das 11 unidades de ensino já entregues, o Estado tem 170 creches em construção, 12 em fase de alinhamento técnico. Aí é aquela coisa, né? Ver se está tudo certinho para poder receber o alvará, para poder inaugurar, tudo certinho. Para não ter problema depois. Lembra da faculdade, né? Da UPE? Pronto. Ao
ver ela de Petrolina, que teve que ser interditada, e não foi interditada pelo bombeiro, e sim pelo Ministério Público. Tu lembra disso, né? Se tu escuta de olho com você, tu sabe de tudo. Lembra que Geraldo Freire dizia, né? Que você escutava o programa dele, você sabia de tudo? Não, meu filho, você escutando de olho com você, você sabe de tudo. É totalmente diferente a parada. Para alcançar a meta das 250 creches que Kekel prometeu, a gestão fará 54 convênios entre prefeituras aliadas, de preferência, né? E a Secretaria de Educação e Esportes. Nesse formato, assim, só para ilustrar, isso aqui vai acontecer o seguinte. A prefeitura, vamos dar uma ideia, né? Vamos para Petrolina, já que Miguel Coelho é aliado de Kekel. Então, o prefeito lá vai fazer um convênio com o governo para dizer que a creche é compartilhada. Sabe a história de Johnny, quando disse: nós temos o maior número de vagas de creche aberta, mas foi tudo feito com os projetos sociais. Teve gente alugando casa de última hora, teve gente adaptando o projeto, fazendo uma reforma, tudo para colocar as criancinhas lá. Por isso que conseguiram ampliar as vagas de creche. Ainda tem uma coisa, viu? O pessoal ganha por cabeça, por criança matriculada. Escutou? Pois é, eu não posso revelar o restante porque eu prometi que não falaria. Porque eu fiz uma visita a uma, né, inclusive parceiro nosso, onde, por coincidência, eu fiz o treinamento de Lei Lucas lá para eles, e eu disse que não ia revelar, tá? Infelizmente é segredo de Estado. A minha boca é um túmbalo, eu não posso falar isso, certo? Como é que rola esse negócio de ter aumento das creches, tá? Bem, nesse formato descentralizado, o governo vai repassar os recursos e os municípios assumem a responsabilidade pela execução das obras. No total vão ser 196 obras pelo Estado, contando com as 11 que já foram entregues, inclusive uma em Garaçu, né? Tia Manu, isso. E as outras 54 que terá essa ação indireta. O detalhamento enviado a Jamildo esclarece a composição do programa após as declarações da governadora sobre o ritmo dos canteiros de obras. Aí, será que essas obras das creches estavam dentro do LOA? Porque é muito bom, né? Tu malhar o pau em Raquel, né? Tu dizer assim: tá vendo? Cadê o que ela prometeu? Ela é incompetente, ela não sei o quê. Mas lembrem-se de uma coisa. A oposição, o presidente da casa, vovô Gargamel, fez questão de prender a LOA. E eu digo isso em qualquer lugar. Quem disser que é mentira minha, eu tenho como provar aqui, ó. Bota no Google que vai aparecer. Bota no Gemini que ele vai dizer tudinho pra tu. E o problema todo foi, seguraram, já ia falar Cebolinha, prenderam, bloquearam a Lua. E eu já expliquei aqui para vocês como é que a Lua funciona. Então ninguém inventa de dizer que ela não fez porque não quis. Vocês se lembram que a Lua ficou travada, ficou bloqueada, fizeram inclusive sessão extraordinária em janeiro, no tempo do recesso deles, e mesmo assim nada saiu. Teve que entrar a justiça para poder desbloquear o dinheiro do Estado. Então ninguém tem essa moral para dizer que ela não fez. Porque o dinheiro estava na conta, só que estava bloqueado. Né? É bom, né, quando a gente fala as coisas que tem que ser feitas, né? Pois é. E sempre quando eu estou vendo as coisas aí, inclusive até Jamildo fez aqui o crechômetro. Olha para isso. Aí está dizendo aqui, né? Faltam 163 dias para encerrar a gestão de Raquel. Aí diz aqui que até dezembro de 2026 tem a progressão de tempo, né? Tivemos aqui até agora 11 creches entregues, meta 250. Meta versus realidade 4%. E ritmo necessário 48 creches por mês. Aí aqui, né? Inclusive, tá aqui a creche de Igaraçu como entregue. Serra Talhada tem 2, Buíque tem 1, Camaragibe, Tuparetama, Paranatama, Ibirajuba, Itamaracá, Caruaru. Igaraçu tem 2. Igaraçu tem 2 creches. Né? Então, acho que é tia... eu esqueci o nome da outra. Eu sei que uma é tia Manu. Né? A outra eu não lembro
Me perdoem vocês. Mas eu vou me inteirar, tá? Direitinho. E, inclusive, aqui, né, o blog de Jamildo foi atualizado e diz que já tem pesquisa de novo. Bora lá, né? Deixa eu olhar meu tempo aqui, que vocês sabem que eu sou inimigo de pesquisa. Isso eu sou declarado. Eu, nesse sentido, eu sou saído do armário. Eu detesto pesquisa. Mas diz aqui que pesquisa simplex, essa aqui saiu agora, tá? Pesquisa simplex mostra vantagem de Raquel contra João Campos. Eita, lele. Quando sai as pesquisas, João fica doido, mulher. E exatamente hoje, o Instituto Simplex divulgou a nova pesquisa eleitoral sobre o governo do estado, encomendada pelo blog do Elielson, da CBN Recife. Olha a moral do cara, né? O próprio blogueiro já encomendou a pesquisa. Quero ver quem vai barrar. Agora, o pessoal faz as pesquisas e a turma aqui que não gosta do resultado, aí vai dizer assim, não gostei desse resultado não, eu vou bloquear, eu vou mandar para o Ministério Público, eu vou dizer que é para cancelar. É ou não é? É Danone, é Nil. Oh, meu Deus. A vantagem de 11 pontos para Raquel Lira em relação ao ex-prefeito. Acho que eu vou dar essa nota aqui como Dom Helder Câmara, um olhar sobre as cidades. Pronto. Eu quero agora estar calmo, sereno e tranquilo. Amém, Jesus? Bem, mas não vai dar certo, não. Sabendo que eu sou, não vai dar certo, não. Ela ficou com 48% e João está com 36% do cenário estimulado. Quando o entrevistador apresenta os candidatos, né, isso aqui eu acho que foi a espontânea, né? Aí aqui, quando se apresentam os candidatos, Ivan Moraes que fica com 1%. E 5,9% indica que votaria branco, nulo ou em ninguém. É a mesma coisa. E também aqui, 8,3% foi Copélia, né? Prefiro não comentar. E aí diz aqui, esse é o primeiro levantamento da Simplex, e sem o nome de Eduardo Moura, né? Eduardo disse, já é assumido candidato a deputado. E não pode ser diretamente comparado com a última pesquisa do Instituto, já que dava um empate técnico entre João e Raquel, mas com vantagem para Raquel. Então, aqui o Jamildo fez um balanço aqui de pesquisas, né? Jamildo tá incrível, velho. Jamildo tá fora, caramba. Pois é. Mas isso aqui eu teria que olhar com muita calma, com muita paciência. Isso aqui demanda tempo. E vocês sabem que tempo corre, né? Eu mesmo digo para vocês. Para mim, 1 hora de jornal tá suficiente. Dá pra gente falar de tudo e todo mundo. E aqui, né? Pois é, agora... aliás, inclusive, não, eu vou deixar aqui para depois. Porque lembra que a gente falou aqui sobre Osmar Ricardo? Que Osmar Ricardo ia se licenciar. Aí depois disseram que não. Não, é sim, é não, né? Kleber Machado, né? É sim, e foi. Pois é. Osmar Ricardo agora saiu do armário e realmente vai assumir o compromisso de trabalhar para a PT. Durante a convenção do PT, que aconteceu ontem, o vereador e presidente do partido no Recife, Osmar Ricardo, confirmou que vai pedir licença da direção partidária para fazer campanha para a reeleição de Kekel. Licença da direção do partido. Para me entender, né? Para depois tu não tá dizendo que tu não sabe, né? Isso. Tu tá me entendendo, empreguete? Então pronto. O vereador criticou a atuação do PSB à frente da prefeitura, né? Inclusive, eu preciso lembrar, né, que ele foi a favor do tal do impeachment que ia rolar lá. E ao criticar a gestão, a contratação temporária, em vez de concursos públicos, falou sobre sua saída da base de João Campos. Ele disse assim: a derrota do PSB em Pernambuco é muito importante para o PT. Como é? Oi, peraí, eu estou tentando explicar, estou tentando entender. Vou repetir a frase para a gente acompanhar. A gente vai pensar junto. Vamos lá, como sempre, o de olho com você para isso, é para a gente pensar junto, eu e você. Vamos lá. A derrota do PSB em Pernambuco é muito importante para o PT. Vamos continuar agora para ter o contexto da história.
E esses companheiros que hoje estão botando o dedo na cara de Osmar Ricardo vão entender isso quando João Campos for derrotado em Pernambuco e o PT voltar a crescer. Aí deu para entender. É igual a João Paulo, né, também, que ele tá pro lado de Quequel, aquela coisa toda, né, Doriel Barros também. Mas agora a ficha caiu, de tudo. A decisão, ela contraria o posicionamento do presidente estadual do partido, deputado Carlos Veras, que alertou na semana passada, lembra que eu disse que Carlos Veras deu um puxão de orelha lá em Osmar Ricardo? Pois é. Ele respondeu a nota, né, a puxadinha de orelha, a mijadinha, né? No militar eles dizem que é mijada. E ele disse que exercerá o direito de defesa no estatuto e informou que também vai pedir o afastamento do Diretório Nacional da Legenda. Outros nomes mais alinhados com Raquel Lira tiveram posições diferentes. Ó, falei nele aqui, vai sair. Ó, eita lele! O deputado estadual Doriel Barros discursou durante a solenidade e já João Paulo esteve no local. Assinou a ata de presença e saiu. O vereador licenciado reiterou que continuará na campanha do presidente Lula e do candidato ao Senado Humberto Costa. Mas como a gente sabe, né, aqui em Pernambuco tudo é banda voou, então o que vai acontecer? Quequel já deixou bem claro, né? Ela está receptiva a Lula, vai sempre estar do lado de Lula por conta dos favores que recebeu. Simples assim, certo? E daí, agora sim, vamos para a convenção, né? Inclusive aqui, Luciano Bivar foi oficializado suplente de Humberto Costa e cantou ode para Lula na convenção do PT. Quem diria, não é, Luciano Bivar? Quero ver agora uma coisa. Drogas Brito botou um processo nele, né? Naquela historinha lá do tubarão. Eita, Lelê, agora tá na mesma chapa, mulher. Ele vai ter que tirar o processo do homem. Tá vendo tu? Quem tem boca diz o que quer, mas quando a atitude enrola, fica complicado, né? Vamos fechar aqui agora com a convenção do PT. A convenção partidária da Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV. Bora pro trava-língua? PT, PCdoB, PV, PV, PCdoB, PT. Isso, muito bem. Isso é bom pro cérebro, viu? Evita Alzheimer e qualquer sintoma de demência. Se você treinar isso todo dia, com certeza você estará bem de saúde. Pois é, a convenção lá do PT aconteceu ontem e... Ai, meu Deus do céu, me perdi agora. Pronto, voltei. Fui ver o tempo aqui, me ferrei, amigos. O encontro homologou também a busca pela reeleição do senador Humberto Costa e a chapa proporcional com 48 candidatos a deputado federal e estadual. E também, durante os discursos no ato, aliados de João Campos usaram a palavra para dar recados aos quadros internos que mantêm movimentos de aproximação com a governadora. Ih, rapaz! Tá vendo tu? Eita, Lele! O presidente do PT, Carlos Veras, chegou a cobrar alinhamento exclusivo com o projeto de Lula. E disse assim, viu? Aqui nós temos que dizer aos bolsonaristas, o nosso lado é o de Lula, o nosso lado é o lado de quem mais fez pelo Pernambuco, do que quem mais fez pelo Brasil. Saiba, João, pode contar com esse time. Agora o jogo está começando para valer. E tem um negocinho aqui e as cobranças sobre infidelidade partidária foram mais fortes no discurso do vereador licenciado Marco Aurélio Filho, né, que voltou lá para a secretaria, né? Eu acho que ele deve ter chegado assim por ouvido de João e dizer assim, né? João, se eu não voltar para a secretaria, eu vou pro lado da mulher. Estão me oferecendo um negócio bom lá. Aí, não seja por isso. Volta para a secretaria. Tá aqui. Não, bota o Osmar Ricardo lá de novo, né? Pronto, deixa para lá. Eu já não estou mais prefeito mesmo, né? O secretário do Recife rebateu a postura de correligionários e defendeu a unidade da federação no grupo do PSD. Ele disse assim:
O PT nunca mudou de lado. Talvez quem esteja mudando de lado são alguns desavisados que não entendem o compromisso da Federação Brasil da Esperança. Quem não quer conversa e toma decisão precipitada é porque não tem capacidade de diálogo, não tem capacidade de construir. Pois é, rapaz. E aqui Doriel Barros, ele priorizou sua fala para fechar com chave de ouro agora, sobre o combate à extrema-direita e o fortalecimento da agricultura familiar. E o deputado estadual João Paulo apenas, como eu disse aqui, assinou a ata e foi embora. João Campos estava no evento ao lado do seu vice, Carlos Costa, e Marília Monjara também estava lá, justificou... Ah, não, ela não estava, não. Ela justificou a ausência por conta de uma participação na Convenção Nacional do PDT em Brasília. Ah, tá certo. Tá bom, né? A gente vai deixar para lá, né? E diz aqui, a atividade reuniu ainda discursos da senadora Tereza Leitão, de candidatos da chapa proporcional, como Rosa Morim, Ivete Caetano, Cari Santos, Vini Castelo, Eugênia Lima e Gilmar Júnior do PV. Pois é, mulher. Vamos ver onde é que vai dar o negócio. Eu vou estar vendo tudo, mulher. Pois é, e assim a gente fecha a Casa dos Patrão. Amanhã tem mais, né? Muito bom falar dos nossos artistas, é uma maravilha. Pois é, vamos agora fazer o nosso olhar sobre a cidade. Gente, eu vou dizer para vocês. Tem um negocinho aqui que aconteceu lá no mercado das... Acho que é mercado das Mangueiras. Eu já ia dizer mercado das Palmeiras. Gente do céu. Isso aqui eu ia falar ontem, mas eu não encontrei a notícia. Hoje eu achei. O negócio aconteceu no sábado. Eu não sei se vocês já passaram, alguma coisa do tipo, ou já viram o mercado das Mangueiras. Ele fica lá em Prazeres, ao lado da estação do metrô. Inclusive, até esse mercado, ele já teve até incêndio. Não acredita? Quando você olha assim, quando você passa no metrô, você vê umas calhas quebradas, um negócio meio estranho. É uma loucura esse mercado das Mangueiras. Aí diz aqui, uma operação de ordenamento urbano que foi feita pela prefeitura do município, nas imediações do mercado das Mangueiras, provocou um tumulto, repercutiu nas redes sociais, após vídeos mostrarem a apreensão de mercadorias dos ambulantes. É porque, assim, como é o entendimento? Eu já passei na frente, eu nunca entrei no mercado das Mangueiras. Eu já passei na frente, eu acho que 2 vezes, indo para o Cabo. E ali, gente, é aquela popular zona que a gente já conhece, O pessoal fica na frente do mercado vendendo suas coisas, É 3 por 10, é 5 por 10, é não sei o que, lá é freguesa, Sabendo que você está fazendo uma concorrência desleal com quem está lá dentro do mercado, que paga seus impostos, que tem um box, que tem lá ar-condicionado, que tem lá o Wi-Fi para acessar a internet, para botar o negócio das maquininhas, tudo. É um negócio desleal. É ou não é? Me diga. As imagens mostraram equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental recolhendo os produtos expostos e colocando em um caminhão. Durante a ação, houve correria, trabalhadores tentaram impedir o pessoal. E também é possível ver policiais acompanhando a fiscalização para garantir a segurança do local. Em nota, a Prefeitura de Jaboatão informou que a operação integra uma nova etapa de trabalho de ordenamento urbano no entorno dos mercados da cidade. Tu imagina isso também em Cavaleiro. Cavaleiro é outro lugar também que eu já fui. Pense numa cidade. Eu acho que a Feira de Igaraçu está perdendo para Cavaleiro. Porque Cavaleiro realmente é um mundo. Você vê o comércio, você vê as feiras, do outro lado da estação do metrô. É uma coisa. Bem, segundo a gestão municipal, desde o fim de 2025, que equipes da secretaria, que eu acabei de dizer, realizavam, ou realizam ações educativas junto aos comerciantes. O pessoal de fora do mercado, tá? Com distribuição de panfletos, orientações sobre a legislação que proíbe a ocupação das calçadas e as vias públicas para atividades do comércio sem a devida autorização. Após esse tempo de educação e das advertências,
houve o início da fase de fiscalização. Incluiu, sim, o recolhimento das mercadorias irregulares em áreas destinadas à circulação de pedestres. Deu para tu me entender? Pois é. Então, por que eu estou fazendo esse comentário aqui, né? Fiz questão de trazer essa notícia mesmo que ela tenha acontecido no sábado passado. A prefeitura, aliás, as prefeituras, elas precisam entender que existe um contexto histórico. A gente está vendo a realidade das pessoas. Sabe aquele fique em casa da Covid? Fique em casa, não saia não. Olha, porque você pode ser mais um que vai pegar né? Pois é, você lembra dessa história? Pois é, infelizmente, esse comércio informal e irregular, ele é um grito, ele é um clamor das pessoas. As prefeituras, elas precisam sentar com o pessoal dos ambulantes, inclusive os próprios, o sindicato dos ambulantes, todo canto tem um sindicato de ambulantes. Hoje em dia tem sindicato até de quem não trabalha. Então o que acontece? É preciso realmente fazer tipo, ó, a gente agora tem tantas pessoas. Não, mas vocês têm no cadastro aqui somente 50. Ah não, mas agora tem 200. Aí eu quero ver se fazer protesto. Como estavam fazendo para quem não ganhou os 2.500 de Raquel. Sabe? Se a gente tem... É muito bom você dizer assim, né? Ah não, vamos fazer uma ação de educação, de conscientização, tudo. Mas não foi se ouvida essa parcela de pessoas que estão ali. Simplesmente o pessoal quer ganhar seu dinheiro, quer levar seu pão para casa. O desemprego está aí. Quando a gente fala aqui, né, tá aquela notícia pronta que vem do governo, que vem do Brasília, sei lá de onde, é muito bonito dizer que não, nós conseguimos vencer a taxa do desemprego. Mas existem pessoas que precisam levar seu pão para casa. É muito melhor levar na decência do que pegar um brinquedinho que faz pum e sair por aí pintando miséria e depois ficar preso. É muito bom, né, quando a gente diz isso. Ah, não. Ah, a prefeitura ela está trabalhando, a prefeitura está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas só que o que acontece? Essas pessoas que estão lá com a sua carga de mortadela, de bolacha, de seja lá o que for, elas querem só um pingo de dignidade. Quando a gente fala isso, eu não estou sendo contra a prefeitura nenhuma. É uma questão de humanidade. Essas pessoas, elas querem trabalhar, elas querem ganhar o seu pão. Mas tem gente lá dentro que gosta de implicar. É aquele povo que diz assim, ah é? Esse povo aqui, ele não tem o que fazer não, vá procurar um emprego, vá na agência de emprego. Mas quando chega na agência de emprego, sabe o que é que eles escutam? O senhor tem experiência na área? O senhor tem experiência disso? O senhor tem formação de não sei o quê? Sempre existe aquela vaga de exigência de 6 meses, formação não sei de quê, faz isso, faz aquilo. Aí a pessoa fica desesperada sabendo que tem um bocado de gente dentro de casa precisando dele, que não tem o Bolsa Família. E aí o que é que vai fazer? Não, eu vou pegar algumas coisas ali, as mercadorias, peguei um trocadinho, vou ali para frente do negócio vender. E aí chega a prefeitura para tomar. Me diz aí. É um alerta, é um pedido que eu faço para todas as prefeituras. Olhem para essas pessoas com um olhar de dignidade. Coloquem essas pessoas, que deem autorização, seja lá o que for, para que essas pessoas possam ter o seu direito de levar para casa o seu pão. É simplesmente isso que eles querem. Nada além disso. Então, infelizmente, eu vou dizer para vocês, né? Enquanto continuar essa história de que o pessoal não vai conseguir as coisas, vai continuar nisso. Mas, lembra da moça lá do negócio de Boa Viagem? Pois é, né? A Marcela. Não me falha a memória, é a Marcela, né? Engraçado que eu dou a notícia e lembro dos nomes, né? É bom. Isso é humanidade, viu? Pois é, quase 2 meses após sobreviver, né, o que aconteceu lá na praia de Boa Viagem, Marcela Vitória, de 19 anos, relembrou os momentos do que aconteceu, né? Sobre o seu processo de recuperação. É
Em entrevista no Fantástico, exibida no domingo passado, ela detalhou como tudo aconteceu. Falou sobre os 40 dias de internação. Olha só, o BG hoje é a chuva, viu? Que bonito, né? Eita, lelê. E diz aqui assim, ela emocionou-se ao recordar o apoio recebido da família, dos amigos, das pessoas que estão se mobilizando a seu favor. Aí diz aqui, né? Aqui a gente já sabe a história. Ela diz que o tubarão, né, foi algo muito rápido e que inicialmente nem percebeu a gravidade da situação. Ela disse que estava no mar, sentiu algo encostando nela, mas não de maneira violenta. Quando colocou a mão de novo, sentiu um corte. E aí veio a mordida na altura da coxa. Ela estava dizendo. Não foi possível identificar o animal, porque a água estava turva. E o negócio aconteceu na área rasa, onde as ondas quebravam. E daí, né, tem todo aquele processo para poder salvar a sua vida. E ela permaneceu internada em um mês, mais de um mês, sendo 5 deles na unidade de terapia intensiva. Passou por 2 cirurgias e mesmo durante esse período do hospital, ela manteve a preocupação com a faculdade. Ela disse que quando acordou da UTI, ela viu a mãe e a primeira coisa que perguntou foi: mãe, e a faculdade? Imagina, né? Eu sei o que é isso, viu, Marcela? Eu sei o que é isso. Sei muito bem, eu tive uma crise de apendicite no meio do meu estágio. E a minha diretora foi tão desumana e disse que se eu não voltasse em uma semana, teria outro estagiário no meu lugar. E eu estava em recuperação. Mesmo assim, eu tive que andar no meio da rua como uma mulher parida, andando de carro, para não perder a minha vaga do estágio. Eu sei o que é isso, Marcela. Sei o que é isso. Eu tive uma diretora totalmente desumana e não olhou para o meu lado. Ela olhou para que os meninos não ficassem sem ninguém. Né? Naquela época lá da prefeitura de João Paulo, 2004, 2005. E nesse recomeço todo da Marcela, a sua mãe Janicleide, aliás, Jacicleide, ela acompanhou de perto tudo o que aconteceu e agora se dedica integralmente ao processo de reabilitação, que exige acompanhamento especializado e ainda impede o retorno das atividades profissionais. Apesar das dificuldades, Marcela afirma que o episódio mudou a sua forma de ver a vida. Ela disse que perdeu uma parte do seu corpo, mas ganhou uma coisa boa. Viu de perto a lealdade da sua família, dos seus amigos e o carinho das pessoas, que ela nem sequer conhecia. E diz aqui, né, determinada a seguir em frente, ela garante que o incidente não interrompeu seus planos para o futuro. O sonho de se tornar juíza permanece do mesmo jeito. E disse aqui, isso vai me deixar mais forte. Vamos viver, estudar, trabalhar, aproveitar a vida. Não olhar para trás e só seguir para frente. Marcela está errada? Não. Marcela está certíssima. Isso até serve, inclusive, para você que agora pode estar ouvindo a gente e sinta que esse exemplo da Marcela, ela poderia muito bem o quê? Né? Entrar em depressão, entrar em crise de ansiedade, ficar trancada dentro de casa, fazer isso, fazer aquilo, mas não. Olha só que coisa bonita, que exemplo. Eu digo para você, eu gosto de dar notícias assim. Eu prefiro dar notícias assim do que dizer que uma mulher foi a não sei quem, não sei quem, não sei quem, porque o marido vai lá por ciúmes. Eu prefiro focar nisso aqui, na recuperação da Marcela. Você vê que ela está aqui, está empolgada para continuar. Ali foi um caso que aconteceu. E esse caso não vai, vamos dizer assim, deixar a Marcela incapacitada psicologicamente. Graças a Deus por ter tido esse privilégio de falar isso aqui para você agora. Foca na Marcela, tá? E tira essa depressão da sua cabeça, porque é o seguinte, a gente precisa sair. Sabe aquela música da Vanusa, As Manhãs de Setembro? Isso. Bota na tua playlist aí, Manhã de Setembro, Vanusa. Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar. É isso que a gente tem que fazer. Viu? Preste atenção, foque na Marcela. E grupos indígenas interditaram um trecho da BR-116 em Belém de São Francisco, no Sertão. O fato aconteceu ontem, né? E o protesto aconteceu no quilômetro 82 da rodovia,
na rotatória do trevo do Imbó e provocou o bloqueio no sentido de Salgueiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a manifestação reúne representantes de diversas etnias indígenas do estado e também da Bahia. Os participantes estavam reivindicando a inclusão de suas comunidades no programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Tá vendo? E até o índio quer casa do governo, tá vendo? Isso mesmo, o índio quer casa, senão não passa mais ninguém. Pois é, rapaz. Agora teve um pequenino problema, né? Com a interdição, os veículos que seguiam em direção para Salgueiro enfrentaram restrições, né? Como eu fui essa semana que passou lá para Igaraçu, né? E teve um problema no trecho exatamente de subir na BR-101. Meu Deus do céu, eu botei a mão na cabeça e digo, pronto, e agora? Não vou chegar em Igaraçu, mas ainda bem que o trânsito andou, né? Foi diferente desse negócio aqui. Até a publicação da matéria, a PRF acompanhava a mobilização e monitorava o que estava acontecendo no local, né? Aí, no caso, a Polícia Militar, pelo menos não foi citado que ela estava envolvida, né, fazendo escolta. Aí, Polícia Rodoviária Federal, você sabe, né? Porque é BR. Quando é BR é o quê? Isso, muito bem. Eu gosto assim, inteligente. Rapaz, inclusive tem uma coisinha aqui que nós vamos falar daqui a pouco no Nacional, né? Em relação essa história de Monjaro, disso, daquilo, pelo amor de Deus. Eu prefiro, sinceramente, fazer um plano de emagrecimento, de atividade física, que é muito melhor do que o Monjaro. A gente fica tão feio, né? Vixe, parece um monstro, aquela cabeçona, tudo feio. Misericórdia. Sai dele. Pois é, né? E tem um negocinho aqui que é o seguinte. Tu gosta de ver galo brigando? Não, né? A Polícia Militar desarticulou uma rinha de galo que funcionava no sítio Gravatá, em Timbaúba. O flagrante aconteceu durante uma fiscalização no domingo passado, só que foi divulgado agora. No local, o batalhão de polícia ambiental prendeu 52 pessoas e as levou para a delegacia, onde foram lavrados os termos circunstanciais de ocorrência por maus tratos a animais. E além disso, houve uma apreensão de 50 galos, 11 munições intactas de calibre .40 e diversos materiais utilizados na prática ilegal, como biqueiras, esporas, esparadrapos, luvas, pomadas, tesoura e serra para o corte das esporas. Imagina tu, hein? Esse coitado do galo, meu Deus do céu, tudo aqui, né? Misericórdia. Sei não, viu? E tem uma outra coisinha também que é importante da gente saber dessa história das bets, né? Meu Deus do céu. Gente, então vamos fazer uma coisa? Vamos cancelar também a Loteria Federal? Se é para as bets, tem que ser para a Loteria Federal também. Então pronto. Porque a loteria do mesmo jeito é casa de aposta. Só que ela é do governo. Tá me entendendo? Pois é, né? Eu acho engraçado. É a hipocrisia do povo, né? Pois é, tudo por causa da Cazé TV. Simples assim. A Cazé TV foi a responsável de tudo isso, né? Pois é. A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, participou da Operação Cartão Vermelho, uma iniciativa internacional de combate à pirataria digital e física, realizada em 9 países durante a Copa do Mundo. Então aqui diz o seguinte: no Brasil, a ação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Diretoria de Operações Integradas de Inteligência, e também do Laboratório de Operações Cibernéticas, em parceria com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e da Agência de Investigações de Segurança Interna. A iniciativa também contou com o apoio da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, da Agência Nacional de Telecomunicações e da Agência Nacional de Cinema, que atuaram no bloqueio de sites e domínios responsáveis pela transmissão ilegais de conteúdo protegido por direitos autorais. Aqui danado é isso, Paulo. Eu não tenho nada a ver com isso. Sabe aquele box que tu compra, que vem junto com o teu provedor da internet? É aquele negócio para tu assistir as novelas do Globoplay sem pagar Globo. Sabe? Que tá lá no pacote. Aquilo ali, segundo eles, é ilegal. Ou seja, você tem que pagar a Globoplay para assistir Tieta, para assistir Seu Nonô, para assistir Babalu. Mas tem gente
e está pagando um negócio que é totalmente troncho. Infelizmente é uma realidade, né? E aqui diz ainda, a operação atuou no Brasil inteiro, com foco nos ambientes digitais e resultou no bloqueio de 309 domínios e 109 IPs utilizados na transmissão ilegais de sinais de TV e streaming. No Telegram foram desarticulados 348 canais e grupos dedicados à pirataria, interrompendo o fluxo ilícito de mais de 1 milhão de usuários. Por ordem judicial, também foi determinada a remoção de 309 domínios nos principais mecanismos de busca da internet. Tá vendo tu? É, meu filho. Então aqui também tem mais, acho que dá tempo de mais duas. Dá sim. Pronto. Olha, tem um negocinho aqui, gente, que tá virando mania. Isso aqui vai pro nacional, que bom. Tem inclusive aqui uma situação, deixa eu colocar aqui. Isso aqui, história da farmácia, isso aqui foi em São Paulo, então aqui a gente não fala agora. Pronto, é isso aqui que tem que falar. Já que a gente falou de linha de galo, falou de tanta coisa acontecendo aqui, as forças de segurança do Estado receberam um novo lote de viaturas, aeronaves e equipamentos destinados a operações da Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiro, tudo sem imaginar da polícia, né? Da segurança, da área de segurança pública. E diz aqui, o investimento ultrapassa 56 milhões de reais e contempla a aquisição de mais 60 viaturas, um helicóptero, lembrei agora do povo que fala assim, né? Falei rápido que eu quis, viu? Um avião, coletes balísticos, reboques para embarcações, além de outros equipamentos voltados ao fortalecimento das atividades operacionais das corporações. Entre as entregas estão 61 viaturas do modelo Chevrolet Spin, sendo 22 para a Polícia Militar e 39 para a Polícia Civil. E segundo a Secretaria de Defesa Social, os veículos integram o processo de renovação da frota, que atualmente somam 1.118 unidades do mesmo modelo. Aí, no Corpo de Bombeiros, também aí tiveram coletes, 4 viaturas auto-tanque, 2 autobomba e salvamento, 21 reboques para embarcações e 250 coletes balísticos. E aqui tem os outros equipamentos também que foram entregues ao pessoal nessa solenidade. Bem, minha gente, tem uma coisa aqui também que, assim, coisa de violência, seja lá o que for, isso aqui eu não vou falar. Não, como eu digo para vocês, eu não curto muito falar de violência. Eu e o César da novela de Vale Tudo, Não transo violência, certo? Então tem coisa aqui que eu não vou nem passar perto. Vamos agora dar uma olhadinha lá no nosso noticiário do Brasil. Pois é, agora sim eu posso falar do cara da farmácia. Meu Deus do céu. Olha, eu vou dizer como é que é a coisa do ser humano hoje, Meu Deus do céu. E olha que eu nem olhei pro diário hoje. Tudo foi do Leal-Já. Inclusive tem uma notícia aqui, rapaz, que era para ter dado, me esqueci, rapaz. Meu Deus do céu. O Estado indenizará em R$400 mil famílias de mulher que infelizmente perdeu a vida por uma ação da polícia durante perseguição a criminosos no Recife. Pois é, tem um monte de coisa aqui a nível de Brasil, gente. É incrível. O governo Lula, inclusive, deixa eu ver isso aqui, tem duas coisas boas aqui, viu, pra gente falar. Bora lá, vamos correr com o tempo. Corre. O governo Lula começa a ouvir setores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. Pois é, Inclusive, eu vou fazer uma série aqui sobre a União Europeia. Sabe por que a Espanha ganhou, Tu sabe por que o Brasil teve que correr, Imagina o Brasil ganhando o Hexa, batendo a União Europeia. Ia ficar um clima chato, Pois é, então por isso que a Espanha ganhou, entendeu? Tu tá me entendendo, Questão aí entendeu? Pronto. O governo Lula vai começar a ouvir a partir de hoje os setores afetados pelo tarifaço, que vai ser aplicado pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. E ela já vai entrar em vigor amanhã. E hoje, pelo menos 3 associações deverão se reunir com ministros de Estado, e são elas: a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, a Indústria Têxtil e Confecções e também a Indústria do Plástico.
Além do ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, principal responsável pelas conversas, deverão participar dessas agendas o ministro da Fazenda, Dário Dorigan, e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Esse último, ex-ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? E que atuou durante o primeiro tarifaço em 2025. Como mostrado pelo Estadão, empresários defendem que o governo brasileiro retalie as medidas norte-americanas após a nova ofensiva e pedem a aplicação da lei de reciprocidade aprovada no ano passado pelo Congresso. Essa legislação autoriza o Brasil a adotar contramedidas comerciais em respostas a ações unilaterais de países ou blocos econômicos que prejudiquem a competitividade internacional do país. Aí eu vou dizer para tu, me responde uma coisa sinceramente, estou perguntando para tu que está me assistindo e que está me ouvindo agora. É melhor um tarifaço ou o que está acontecendo lá no Irã? Me diz agora. É melhor um tarifaço, né? Porque o Brasil, imagina Deus o livre, vinha esse negócio lá do Irã, sei lá, vir para cá, misericórdia. Vai ser pior do que a Covid-19. E tem um negocinho aqui, gente. A gente sabe que as coisas da política, eu queria até entender, eu queria conversar com o autor daquela música. O que a gente faz é por debaixo dos panos, sabe? Porque lá tem um contexto ali. Não percebe quem não quer. Inclusive, Ney Matogrosso gravou essa música, né? Foi clipe do Fantástico e tudo. O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, negou a existência de cotas em seu nome para indicação de emendas parlamentares. Aí que danada é isso, Paulo, de emenda parlamentar? Escuta que eu vou te explicar. Ao enviar por escrito a prestação de esclarecimentos ao STF sobre as investigações que apontam desvios de recursos, o documento foi encaminhado ao ministro Flávio Dino na segunda-feira, ou seja, ontem. No dia 10, Flávio Dino determinou o bloqueio de até 119 milhões de reais de bens do presidente do PL e a suspeita é que Valdemar tenha desviado a destinação de emendas, mesmo sem exercer mandato parlamentar. A Polícia Federal apontou que emendas associadas a ele foram forjadas e que o verdadeiro solicitante, né, tinha ali aquela história do laranja, segundo deu para se entender aqui. Dino também solicitou esclarecimentos sobre a gestão das emendas ao presidente da Câmara, Hugo Mota, e ao ex-deputado Eduardo Cunha, e aos presidentes de outros partidos. O documento prossegue dizendo o seguinte, aqui de Flávio Dino. Presidentes partidários, dirigentes, filiados, governadores, prefeitos, movimentos sociais, associações, sindicatos, especialistas e cidadãos podem apresentar demandas, defender políticas públicas e sugerir prioridades. Então, o que acontece aqui? Isso aí não foi o Flávio Dino, foi o Valdemar que falou. Tem uma coisa, gente, que é o seguinte, as emendas parlamentares, elas fazem o seguinte, a gente vai entender agora. É aquele dinheiro que o deputado, ele manda para, tipo, uma secretaria, uma prefeitura, seja lá o que for, para que seja desenvolvido um projeto, alguma coisa do tipo, e que é o dinheiro especificamente para aquilo ali. Ele não pode ser feito para outra coisa. Você tem que determinar ali o que é que vai ser feito com aquele dinheiro, centavo por centavo. Então, essa é a diferença. Tá dando para me entender? Pois é. Então, agora você já sabe o que é esse negócio da emenda parlamentar. Entendeu direitinho? Então, pronto. E, inclusive, aqui, deixa eu ver aqui, tem uma outra coisa importante para falar com vocês. E é engraçado, né? Eu fico pensando assim, até onde vai a maldade do ser humano, né? Está dizendo aqui que uma mulher denuncia importunação enquanto treinava em academia na Bahia. Logo na Bahia. Meu Deus do céu. Ela está denunciando aqui a importunação enquanto treinava no condomínio localizado no bairro Sim, em Feira de Santana, lá na região metropolitana de Salvador. O caso aconteceu no último domingo. As imagens gravadas pela própria vítima mostram o momento em que ela corre de uma esteira
enquanto no fundo um homem aparece praticando atos obscenos. Segundo o que ela disse, ela só percebeu o que havia acontecido ao assistir depois a gravação. A Polícia Civil da Bahia informou que a ocorrência foi registrada e onde ela foi ouvida e recebeu atendimento especializado. Pois é, né? Presta atenção, tu toma cuidado com a tua vida, porque tu sabe, né? Porque acontece essas coisas. Pronto. Então vamos lá. Temos mais duas informações aqui. E uma delas é importante para você tomar cuidado com o seu intestino. Isso mesmo, meu Deus do céu, tem que comer fruta, verdura, fibra, tem que tomar cuidado. Quase metade das pessoas que perceberam sangue nas fezes, um dos principais sintomas de alerta para a situação do colo retal, não buscam atendimento médico imediatamente. O dado é de uma pesquisa da AC Camargo Cancer Center, né? Em parceria com a Nexus, pesquisa em inteligência de dados, com cerca de 2.000 pessoas em todo o país e divulgada na segunda-feira, ontem. Essa pesquisa revela uma contradição. Apesar da demora em procurar assistência médica, 8 em cada 10 pessoas reconhecem a presença de sangue nas fezes ou a mudança persistente no funcionamento do intestino, que são sinais graves. Mesmo assim, apenas 42% classificam esses sintomas como muito graves. Aí o que é isso? Inclusive, acho que se não me falha a memória, eu acho que quem teve isso foi a Ana Maria Braga, né? Não sei, não tenho certeza. Mas diz aqui que essa situação coloretal, ela se desenvolve no intestino grosso ou no reto. E na maioria dos casos tem origem de pólipos, pequenas lesões que podem crescer lentamente ao longo dos anos. Quando identificado o mais rápido possível, ele apresenta altas chances de cura. Nos estágios iniciais, ela pode não causar sintomas, mas quando aparecem, os mais comuns são sangue nas fezes, mudanças persistentes no hábito intestinal, dor de barriga, sensações de evacuação incompleta, perda de peso sem causa aparente, anemia e cansaço excessivo. Então agora você já está sabendo, né? Então é preciso. De repente, se você tem algum desses sintomas e agora que você está sabendo disso, então pronto, faça o possível para encontrar atendimento médico o mais rápido possível, tá? Porque quanto mais rápido se trata, melhor você vai ter um resultado. E aqui para fechar o nosso noticiário nacional, né, praticamente falando quase nada do mundo, né? O tarifaço Trump. A Anvisa aprova novo medicamento para linfoma. Vamos entender isso aqui. A Agência de Vigilância Sanitária publicou no Diário Oficial da União o registro do medicamento Columvi. Aqui o outro eu não vou falar não. Eu sei que eu vou apanhar. Desenvolvido pelo laboratório Roche para tratamento de um tipo, né, de sintomas que acometem o sistema linfático, que integra a defesa imunológica do corpo. O Columvi, em combinação com... Ai meu Deus do céu, as outras duas, não vou falar também, eu vou errar. É indicado para pacientes adultos com linfomas difusos de grandes células, não especificado. E aí o que acontece? O produto biológico também é recomendado aos pacientes sem condições clínicas elegíveis ao transplante autólogo de células-tronco. Procedimento que usa essas células da própria pessoa no tratamento do linfoma. A agência reguladora disse que o novo medicamento amplia as opções de tratamento para pacientes com a doença agressiva. E exatamente esse linfoma difuso de grandes células, ele é hematológico e de crescimento rápido. O subtipo mais comum de linfoma é caracterizado pela evolução clínica rápida vamos dizer assim, né, de extrema necessidade de tratamento eficaz, especialmente em pacientes com a doença recidivante. Cada nome, né? Quando esta reaparece ou refratária e as opções de tratamento para cura ou controle são limitadas. Aí a terapia, tratamento com medicamento, que eu estou falando aqui, ele tem aplicação intravenosa, ou seja, nas veias, e pode ser administrado sem necessidade de internação do paciente. O tratamento tem duração fixa de aproximadamente 8 meses, com 12 ciclos determinados pelo protocolo de terapia. Então aí, as informações sobre essa situação, né? Vamos nos cuidar, viu? De preferência, pelo amor de Deus.
Agora vamos correr contra o tempo e vamos aí falar sobre os nossos clubes. Pois é, hoje eu vou explorar um pouquinho, né? Mas a necessidade obrigou hoje, né? Pois é, vamos aqui lá para os nossos clubes. Isso, futebol é para os fortes, de Dalpozo. Diz Dalpozo sobre pressão no esporte. Pois é, meu filho, se não aguentar, corra. Executivo do Santa Cruz comenta a saída de Quirino e aponta a influência de empresário. Claro, lógico, evidente, né? Se o negócio não tá bom, fazer o quê? E membros de organizada do Náutico protestam em frente ao CT e cobram saída da comissão técnica, né? O pessoal lá no Náutico tá só graça. Vamos orar. Pois é, aí não foi o noticiário dos nossos clubes e vamos pensar um pouquinho. Pois é, minha gente. Eu vou dizer para você que muitas vezes a gente tem aquela mania de falar tanto, né? Quando eu falo aqui das coisas, eu digo para você que antes de qualquer coisa, eu faço a minha reflexão pessoal. E digo para você, as atitudes, elas têm uma força enorme. Você vê, por exemplo, vamos falar aqui uma coisinha bem rapidinha. A pessoa, ela estava precisando de ajuda e de repente chegou alguém e disse, moça, tá aqui, eu faço. O exemplo foi melhor do que a palavra. No domingo eu estava voltando da igreja e vi um rapaz, né, ele subiu no ônibus, pulou a catraca, tudo, mas ele estava com aquela roupa, sabe, Seaway. E eu senti depois, quando ele ficou perto de mim, que ele estava com um bafo de cigarro. E ele estava pedindo ajuda porque ele tinha 4 filhos. Estava precisando de levar comida para casa. Mas é aquela coisa, quando você vê, às vezes, as pessoas tipo, ah não, fulano tá com a farda da Seaway, ainda tá pedindo dinheiro. Será que ele chegou na loja e pediu também? Então, é aquela coisa. A palavra, ela tem um jeito, ela não convence. Mas a ação, ela tem muito mais resultado. Por exemplo, quando eu cheguei à Rádio Igaraçu, a rádio estava em uma situação a nível de tipo, rede social meio parada, não tinha mais o site, não tinha certas coisas mais. Daí eu cheguei para a Vera e disse, vamos fazer, Vera. Ah, mas a gente não tem quem vá atrás do comercial. Eu vou. Então, as atitudes, elas têm uma força incrível. E nós somos simplesmente meros papagaios. Nós temos um problema de repetição. Isso não é doença. Isso é cérebro. Isso está na nossa natureza, no nosso DNA. Então, você que fala demais, atue mais. Faça mais. Porque de pessoas para criticar, a gente está cheio e às vezes até cansado. Nós precisamos de pessoas que tomem atitudes de preferência que sejam benéficas. Então, fica esse recado para você. Vamos agir mais, vamos fazer mais, porque de falatório a gente já está cheio, né? Então pronto. Minha gente, cheiro, obrigado pelo seu carinho. E amanhã, na permissão de Papai do Céu, a gente volta a se encontrar de novo aqui no De Olho com você.